Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o AISC11, o Fundo de Lajes Corporativas da Autônoma Investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios semanais de fundos imobiliários, relatórios quinzenais de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui foi o último relatório publicado pelo AISC. E aí a gente vai passar por alguns pontos, fazer algumas reflexões, com base no relatório gerencial desse fundo e também com base no histórico dele, na Bolsa de Valores. Então, a primeira coisa que a gente vê é que o fundo ele teve início aqui em setembro de 2020. Então, ele é um fundo bem recente, vai fazer 4 anos, né? Nós estamos aqui em maio de 2020, vai fazer 4 anos esse ano, em 2024. Tem um valor de mercado de 254 milhões, o que equivale a R$ 52,80 por cota. Só que o valor patrimonial dele é bem mais alto, é de R$ 84,30 por cota. Então ele está com um desconto grande no mercado secundário e a gente vai tentar entender de onde que veio esse desconto, o que aconteceu com o fundo. Ele fala um pouquinho do mercado de escritórios, então a gente está numa fase não muito boa para o mercado de escritórios, mas que estão em fase de recuperação. E aí ele fala, o mercado de escritórios de A até AAA, em regiões centrais de escritórios, São Paulo, apresentou absorção líquida positiva de 28 mil metros quadrados no primeiro trimestre, levando a vacância de 18,9 no final de 2023 para 18,1. Então a vacância está diminuindo, mas ainda é uma vacância elevada, uma vacância de 18 ainda é considerada uma vacância elevada. E aí ele fala dessa região aqui agora, que é do Complexo Rocha Verá, que um dos edifícios, o maior do portfólio aí, ele está situado na região da Chucre Zaidan, onde está localizado Rocha Verá, Torre D. A vacância caiu 1,5, chegando a 26,5. Então, era 28, agora tem 26,5. É uma região que a vacância é mais elevada. O preço médio dessa região é de 90, e se a gente for comparar com a região daqui da Faria Lima, o preço médio pedido pelo aluguel por metro quadrado é de 210. Então, assim, a gente vê que tem uma diferença muito grande de preço pedido também entre essas duas regiões. E aí, o principal fator do aumento da taxa de vacância desde a pandemia foi a entrega de novos ativos no momento em que a absorção líquida se manteve aquém da média histórica. Então, o que aconteceu? Na época da pandemia de Covid, já tinha um monte de prédios sendo construídos. Quando estourou a pandemia, um monte de gente entregou as locações, entregou os prédios, o pessoal que estava construindo também acabou entregando um monte de outros edifícios. Então, a vacância ela ficou muito elevada. E agora a gente está num período de vacância alta e vai demorar para ir assimilando esses prédios. E ele vai ser assimilado a partir do momento que as pessoas vão voltando para os escritórios, em que as pessoas que estão construindo já não estão mais construindo tanto quanto antigamente, então a entrega é menor. E aí a gente tem esse conceito de absorção, que a absorção é a diferença do novo estoque e o tanto que o mercado consegue aproveitar aí desse novo estoque. Então a absorção e vacância, ela de 2018 ela caiu, em 2019 estava em 10, então estava excelente até 2019, e 2020 veio a pandemia, foi para 17, 20, e agora está em 18 de novo. Então o ideal é chegar aqui de 10 para baixo novamente, E aqui o fundo ele faz essa tabela aqui que é bem legal, resumindo os principais dados do mercado de escritórios de A a AAA em São Paulo, nas regiões centrais aqui de São Paulo. E ele fala dessas regiões, então é uma figura aqui que é interessante, depois para vocês darem uma olhadinha com mais calma. O que ele fala? Faria Lima que tem 53 ativos, onde mais tem um estoque total, ou seja, a região mais procurada, e tem uma área alocada maior também. A área disponível é pequena, é uma das menores de todas, e a taxa de vacância é mais baixa, de 7%. Ao contrário, a Chácara Santo Antônio, no caso aqui, a vacância dela está em 48,9%, a vacância está muito elevada. E aqui na região do Sucre Zaidan, que é onde ele tem um ativo, 26,5%, que antes era de 28%. Então, ele faz aqui um espelho das principais regiões de São Paulo para os edifícios corporativos. Aqui ele fala o desempenho do fundo, então a receita de aluguel esse mês foi 25 centavos, Teve a despesa, o resultado do mês aqui então ficou em 24, tinha uma reserva de caixa aqui de 47 e distribuiu 71. Mas o resultado operacional foi esse aqui, foi 25. O resultado operacional está bem aquém aqui do que está sendo distribuído. E aí a gente vai ver essa questão dos resultados
né, do fundo e também, né, quais são os inquilinos, quais são os ativos e o que está acontecendo com esses inquilinos ativos. Então, quando a gente teve aqui ó, o IPO, né, do fundo, foi em 2020. Então, aqui, ó, setembro de 2020, o valor inicial da cota era de R$ 100. E agora, o valor da cota está em torno de 50, 52, 53 aqui, ó, 52,85. Então, a cota caiu 47,20%, né? Então, muita gente fala, não entra em IPO, e é um conselho muito bom. O IPO, normalmente, e aí eu vou citar principalmente as empresas, nem tanto, né, os fundos imobiliários, é mais difícil acontecer, mas as empresas, principalmente, elas querem vender no melhor momento possível, né, as ações daquela empresa. Então, o sócio quer abrir o capital, ele quer fazer um bom negócio, e o bom negócio é vender no momento mais caro. Então, eles esperam o melhor momento para poder vender. Então, normalmente, quando alguém lança um IPO, não é o melhor momento. Nesse caso aqui, 2020, já era um momento aqui de pandemia e tudo, então não era um momento de mais alta histórica, realmente, mas o histórico dele não foi bom mesmo assim. O certo era comprar, tá tendo pandemia, todo mundo desocupando o escritório e tal, seria um bom momento para compra, né? A tese estava certa. O valor final ficou de 52,80, distribuiu 30, ainda assim está com valor negativo de 17,15. Então, quem investiu há quase 4 anos atrás ainda está no negativo, né? E isso é ruim. E aí a gente fala do patrimônio e liquidez, a gente vai falar aqui um pouquinho da receita aqui. A gente vai ver que a principal receita aqui do fundo é na torre D do Rocha Verá. Então, 72% de toda a receita do fundo está nesse ativo, que está alugado para um único inquilino, e 28% é o IBMEC, né, do Rio de Janeiro, que também é um único inquilino. Então, ele tem 2 imóveis, cada imóvel com apenas um inquilino. Então, isso aí já é um risco grande por conta da diversificação. Então, você vai comprar um ativo desse, né? Você tem que ter um percentual bem pequenininho, porque só tem 2 inquilinos e só tem 2 imóveis. Então, quanto maior é o fundo imobiliário, mais difícil é de você ter um problema grande. Porque se ele tem uma concentração de 72%, né, com esse inquilino, se o inquilino resolve sair, o que acontece? Né? Aí você perde uma receita muito grande. E foi o que aconteceu, né? Então a gente já vê aqui o Rocha Verá, esse Diamond Tower, é um bom ativo, é um ativo AAA, tem certificação aqui, né, de o LEED Platinum, que são certificações verdes. Ele está aí a poucos metros da estação Morumbi, né? Perto de vários shoppings, e é importante que esteja perto de shopping, porque as pessoas que trabalham lá vão se alimentar nesses shoppings. E aí vem aqui em 26 de outubro de 23, né, a notícia bomba, né, foi feito um comunicado ao mercado. A gestão tentou diversas tratativas ali para conseguir a negociação para o inquilino permanecer, e o inquilino decidiu não renovar o contrato, né, com a torre D. Aí ele fala, Rocha Verá é um complexo AAA, né, e ele tem, né, vai correr atrás aqui para alugar, né, o espaço que ficou vago. Então esse aqui é um dos principais problemas aí do fundo. Tirando isso, né, a gente tem aqui tem umas perspectivas do pipeline do fundo e tal, e aqui fala um pouco do Standard Building. O Standard Building fica lá no centro do Rio de Janeiro, está alugado, né, também para um único inquilino, que é o IBMEC. O IBMEC Rio de Janeiro ocupa 100% do prédio. Em 2020, tá aqui, ó, 2021, o gestor foi notificado. O que aconteceu em 2021? Estava na pandemia. Então, muito dinheiro foi distribuído, a inflação disparou. E o IPCA foi alto, mas o GPM foi 3 vezes mais alto. E ele tinha um contrato atípico, né, o gestor tinha um contrato atípico, a ser reajustado pelo GPM. Ele falou, teve ano aí que o GPM deu mais de 30. Então ele falou, tá doido, né? Você imagina, né? Pegou vários reajustes aí em cima do GPM, com GPM muito elevado, é muito elevado. Aí ele quis mudar aqui para o IPCA, deu indeferido, porque o contrato atípico, né, o instrumento, normalmente ele é celebrado entre as duas partes, né, recorreu que deu indeferido. E aqui o IMEC, então, foi pedir uma arbitragem lá na Câmara de Mediação aqui do Comércio entre o Brasil e o Canadá, para essa situação, para discutir esse contrato aqui, o BTS. O contrato BTS, ele é um contratos atípicos. E contratos atípicos, eles trazem, né, também esse tipo de problema. Que você pode estar tudo bem, né, o contrato pode andar aqui, mas pode acontecer alguma coisa, né, no meio do caminho, e que esse contrato aí não tem muita conversa, vale o que está escrito. Né? Então a gente vê aí os principais problemas, né, que aconteceram com o fundo, né, a pandemia, como ela impactou o setor escritórios, a grande entrega, a não renovação por parte do inquilino importante, o fundo, né, concentrado em apenas 2 inquilinos, e o reajuste muito forte que veio em um dos contratos do aluguel, que era esse contrato atípico. Então, todas essas questões que são aleatórias,
elas acabaram impactando fortemente aí o fundo. Então esse tipo de conteúdo é muito importante para vocês irem entendendo como é que o mercado funciona, né, para vocês perceberem, né, que nem tudo é previsível e é previsto. Você tem que estar preparado para essa imprevisibilidade, com uma diversificação eficiente do seu portfólio. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né? Já conhecia esse fundo? O que você achou desse estudo de caso? Né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o nosso próximo vídeo.